Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Trianon, o podcast do portal Leia Já, que está estreando um novo estúdio hoje. E para esse nosso primeiro programa na nova casa, a gente vai falar de música. Na verdade, um tipo de música bem específica que talvez você nem saiba que tem aqui no Recife. Nosso convidado de hoje é Rogério Medeiros. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer, obrigado. Cara, você é autor do livro Valsa dos Cogumelos, a Psicodelia Recifense. Vamos lá, velho. Música psicodélica no Recife. Quando a gente pensa em música psicodélica, a gente pensa nos hippies lá de São Francisco, dos anos 70. Mas tem música psicodélica no Recife. Agora, assim, vamos começar falando de você. Você é jornalista, não é isso? Isso, me formei na UFPE. Beleza. E como é que começou a sua relação com música? Com a música em geral, acho que na adolescência. Comecei a escutar de tudo, comecei a colecionar discos e tal. E aí fui caçando, lendo livro de música aqui, livro de música ali. Eu acho que o jornalismo linkou um pouquinho com o gosto de música. Então eu comecei a ler muita coisa sobre música e aí fui em frente. Cara, quando você pensou em ser jornalista, você era daquele cara que entrava, tipo, quero ser crítico musical ou alguma coisa do tipo? Acho que não, na verdade. Eu não vou lembrar bem, mas não era não. Eu entrei mais porque eu gostava de escrever e eu acho que realmente durante a faculdade é que eu também comecei a escutar muito mais coisa do que eu escutava antes de entrar. Então acho que foi surgindo junto. Realmente no final da faculdade seria um ótimo campo para mim, né? Mas não chegou a acontecer logo depois, não. Tá, beleza. Então me explica assim, como é que surgiu essa parada aí do Valsa dos Cogumelos? Como é que tipo, isso virou um objeto de estudo e depois um livro? Isso. Na verdade, ele começou como meu objeto de TCC, o meu projeto de conclusão de curso de jornalismo em 2004, muito tempo atrás. Na época, como eu te falei, eu estava lendo muitos livros sobre música e um deles foi do Frevo Mangue Beat, do pernambucano Zé Teles, que ele faz um apanhado da música pernambucana. E o livro tem alguns capítulos que contam a história da psicodelia recifense dos anos 70, né, especificamente. E achei muito legal aquela cena, aquela movimentação. Comecei a procurar o áudio, os discos que eu não conhecia ninguém, Ave Sangria, Lula Cortes, Marconi Notaro, essa galera eu nunca tinha ouvido falar. Os discos já eram muito raros na época, tanto que a gente só conseguia pela internet, um CD gravado, né? Porque os LPs eram tudo super caros, né? E aí eu resolvi fazer o meu projeto de conclusão de curso, que a gente chama lá de livro-reportagem, né? Sobre a psicodelia recifense. Né? Então, o Valsa dos Cogumelos surgiu como esse projeto de conclusão. Né? Mas se eu for comparar com esse livro que está em pré-venda agora, ele era bem menor, era um texto menor, era um escopo menor. Esse livro atual eu tô indo de 1968 a 1981, né? Então eu estou abordando alguns artistas e alguns discos que eu não abordei primeiro no projeto de conclusão de curso. Mas foi ali o embrião desse livro que vai sair agora. Certo. Quando a gente fala em cena, pelo menos a gente aqui do Recife, que tem mais idade talvez, lembra do Mangue Beat, né? Que era uma coisa que, apesar de ser várias bandas e vários estilos, ela começou meio ordenada, né? Tipo Chico Sainz e Fred 04 fizeram ali, criaram até um manifesto Mangue para colocar a parada na mídia, mas assim, essa cena psicodélica, ela era organizada, porque não combina muito, né? Ou era? Olha, pelas entrevistas e pelas pesquisas nos jornais da época, o que eu pude perceber é que não era exatamente uma organização, mas também não eram muitos os artistas, os compositores, as bandas. Então, meio que com o passar dos anos, todo mundo passou a se conhecer. Tanto que tem disco como o Pai Biru, que é um dos grandes expoentes, assim, um dos grandes LPs dessa época. Todo mundo, basicamente, daquela cena, gravou um pouquinho, um instrumento ali no Pai Biru, numa música ou outra. Né? Então, todo mundo meio que se conhecia. Né? Você falou aí de manifesto.
No livro eu começo em 68, porque aqui em Pernambuco, aqui no Recife, rolou um manifesto tropicalista. Né? Foi o único manifesto aí que eu abordo nesse meu trabalho, entendeu? Então, o tropicalismo recifense foi muito forte, estava pá a pá com o que estava acontecendo com os baianos, etc. e tal, entendeu? Mas depois, o que a gente conhece mais como Lula Cortes, Laílson, Ave Sangria, não tinha realmente uma organização, vamos nos juntar, porque juntos somos mais fortes e aí a gente pode... até porque a censura, a ditadura... Então, tinham obstáculos diferentes do pessoal do Mangue Beat. Tinha outros obstáculos, obviamente, mas não houve esse... Eu nem chamo de movimento. Era uma cena. Né? Maravilha. E aí o livro, pelo release que eu li, ele tem cerca de 50 entrevistas e tal. Você cita artistas como, você já citou aqui também, Ave Sangria, Lula Corte, Flaviola, tem um nome que eu acho maravilhoso, Laboratório de Sons Estranhos. Quem você conseguiu entrevistar que estava vivo ainda? Muita gente, basicamente todo mundo. Né? Não é um livro de entrevistas, né, mas as entrevistas me ajudaram a compor o cenário. Então, de vez em quando vai ter realmente uma citação de uma entrevista aqui, uma entrevista ali. Como eu trabalhei o começo em 2004, então eu tinha entrevistas de pessoas que infelizmente já faleceram, como Lula Cortes, que faleceu em 2011. Mas consegui conversar com praticamente todo mundo daquela cena. Então, do Ave Sangria, eu conversei com o Marco Polo, o Almir de Oliveira e o Paulo Rafael, que depois foi tocar também com o Alceu Valença, então ele já pôde me contar um pouquinho sobre a carreira dele com o Alceu. Conversei com o Laílson, que fez o Sativa, que é um dos primeiros discos aí que são ícones dessa cena. Conversei com o Lacorte, como te falei, o pessoal do Laboratório de Sons Estranhos que você mencionou. Falei também com Flaviola, que também nos deixou recentemente, e também com muita gente que estava ali ao redor, né? Músicos que só tocaram nos discos, mas que não tinham o nome dele assim na capa, produtores, né? Produtor de Lula Cortes, que produziu um disco dele em São Paulo, por exemplo, eu conversei, enfim, fui caçando muita gente, né? Com a internet hoje em dia é muito mais fácil do que em 2004, né? Eu me lembro em 2004 entrevistando Flaviola, foi 10 minutinhos por telefone, fazendo umas anotações assim, do jeito que eu podia. Hoje em dia, internet, plataformas online de vídeo, pude conversar com o Tiago Araripe, por exemplo, que é um compositor cearense que estava aqui no Recife no começo dos anos 70 e fundou o Nuvem 33, que é um grupo que infelizmente não deixou gravações, mas que fez alguns shows por aqui, e ele estava em Portugal, né? Então foi muito mais fácil achar esse pessoal para compor o livro. Ô Rogério, e assim, quando tu conversa com essa galera assim, o que é que eles citam de influência? Eles tinham, era esse lance que a gente imagina, que o leigo imagina, que de pegar rock, a música americana e misturar com elementos regionais, era esse o principal? Basicamente era, né? Assim, praticamente todos mencionam os Beatles. Acho que o começo de todo mundo ali era Beatles e Jovem Guarda. Então todo mundo está falando tanto dos Beatles quanto de Roberto Carlos, quanto de Renato e seus Blue Caps, etc. Né? A partir daí, cada um teve um caminho meio diferente. Entendeu? Então tem gente que vai citar um pouquinho o rock, o hard rock que já estava começando com Jimi Hendrix, um pouquinho de progressivo, no caso do Paulo Rafael, por exemplo, e do Laílson. O Lula, como a gente ouve nos primeiros discos dele, ele estava ouvindo uma coisa de música indiana, o Ravi Shankar, etc. Mas todo mundo realmente... O ponto em comum é o rock and roll, com toda certeza. Né? Mas, claro, todo mundo conhecia a música regional, o baião, o frevo. O Flaviola, por exemplo, nos shows dele, ele fazia muito, muito frevo, por exemplo. Entendeu? E o Ave Sangria, desde o início e no disco
de 1974 que a gente conhece até hoje, tem muita influência do baião. Então, é basicamente isso que você falou, rock and roll com os ritmos regionais realmente que eles escutavam. Além das entrevistas, o que é que você pesquisou mais? É fácil achar essas matérias de jornais? Foi fácil? Olha, mais uma vez a internet agora, em 2020, que eu recomecei Não, então, vamos ver. O teu projeto foi em 2004. 2004, isso. E aí, quando é que você começou a transformar ele em livro? Bom, em 2004 ele já era um livro. Mas foi um livro que a gente chama de livro-reportagem, né? Um pouco mais fino, sei lá, metade das páginas que vai ter agora. E só imprimi aquela quantidade para a banca. Basicamente isso. Eu tenho o meu ainda, né? Que resta. Então, naquela época, a pesquisa, fora a entrevista, era ir no arquivo público, né? Diariamente, né? Foi uma coisa de meses, pegar aqueles volumes enormes. Jornal do Comércio, março de 1973, né? A pessoa lá trazia o volume lá e eu ia de página em página, né? Então, uma boa parte do meu arquivo que eu tenho hoje em dia é aquilo ali. E eu nem tinha máquina, eu copiava tudo, né? Eu tenho hoje em dia páginas e páginas de caderno com as matérias mesmo, copiadas à mão. Exatamente. Quando eu retomei o projeto em 2020, no meio daquele lockdown, o que é que eu faço agora? Vou retomar esse projeto. Já tem muitos jornais na internet, né? Então, que você procura de uma maneira um pouco mais prática, né? Então, eu pude ampliar bastante esses artigos. Para você ter uma ideia, em 2004, o que fazia parte do meu livro era basicamente os jornais recifenses, né? O Jornal do Comércio e o Diário de Pernambuco, que eram os grandes na época, e tinha um Diário da Noite, Diário da Manhã, Diário de Notícias, enfim, Jornal da Semana, Jornal da Cidade, enfim, posso estar juntando nomes aí, mas eram mais ou menos isso. Agora eu pude pegar, por exemplo, notícias do Robertinho de Recife desde que ele foi para o Rio de Janeiro, que dava no Globo, que dava no Jornal do Brasil. Então eu pude compor um panorama um pouco mais detalhado do que eu tinha e também pude começar a falar de artistas que eu não falava. Por exemplo, o Robertinho não tinha entrado tão fortemente como está agora no livro de 2004. Agora, em 2020, eu comecei a pesquisar realmente seriamente com ele, conversei 2 vezes com ele, me deu entrevistas. Então, por exemplo, a carreira do Robertinho solo está nesse livro, não estava lá no outro, justamente porque eu pude encontrar mais fontes para ilustrar o capítulo sobre ele. E tem vídeo fácil disso na internet, então, para você assistir alguma coisa? Cara, vídeo, não. Não. Um dos vídeos mais conhecidos é o do Alceu Valença, que o Alceu Valença, no início de 75, ele foi fazer um festival Abertura, que foi transmitido pela Globo. Ele ganhou um prêmio de pesquisa, não sabiam bem exatamente que prêmio dar, mas sabiam que a música era legal, que a música era diferente. E aí ele gravou um clipe pro Fantástico, né? Então, tá o Alceu Valença cantando, de um lado tem o Lula Cortes tocando o tricórdio dele, que é um instrumento marroquino, do outro lado tem o Zé Ramalho tocando a viola dele, e por trás alguns membros do Ave Sangria que continuaram com o Alceu. Então esse é um dos poucos vídeos realmente da época que existem, né? Existe a história que o Ave Sangria também gravou um clipe nessa mesma época no Rio de Janeiro, inclusive que era um cenário de umas pistas de boliche, porque era uma música chamada Geórgia a Carniceira, que fala também de jogando boliche, etc. e tal. Mas esse clipe não sei se existe ainda nos arquivos da Globo, gostaria muito de descobri-los, mas nunca apareceu, não. Rapaz, conhecendo a Globo deve ter ainda. Nesse cenário todo, assim, não só nesse cenário de música psicodélica, no cenário musical recifense todo, a gente sempre tem uma figura importante nessa parada, que é a Rosenblit, que era uma gravadora, é isso? Uma fábrica de discos também? Era tudo. Era realmente tudo. A Rosenblit foi fundada em 54, no bairro de Afogados, e era um complexo enorme, pelas fotos. E lá dentro tinha estúdio, então o artista entrava para gravar.
Lá dentro tinha a fábrica de discos, então o LP ou o compacto já saía pronto. E lá dentro tinha a gráfica para as capas. Então, basicamente, o artista entrava e o produto saía para as lojas. Basicamente era isso, entendeu? Então, muitos desses artistas, alguns, claro, gravaram no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas muitos deles só tiveram a oportunidade de gravar na Rosenblit, de uma forma independente, né? A maioria deles dos discos foram bancados pelos próprios artistas, né? Só que a Rosenblit não estava muito já bem das pernas, né? Eu acho que o auge da Rosenblit foi anos 50, comecinho dos anos 60, mas nos anos 70 os equipamentos já não eram tão modernos para aquela época. Então, nas minhas pesquisas, tanto na época nos jornais quanto nas entrevistas atuais, muita gente fala das dificuldades técnicas de se gravar pela Rosenblit. Mas, mesmo assim, saíram discos muito interessantes, muito diferentes, muito experimentais, né? E que hoje em dia, apesar talvez um som não seja perfeito, a gente consegue ouvir o que é que eles queriam colocar ali no disco, que eu acho que é o mais importante, né? Provavelmente é. Ô, Rogério, eu queria que tu falasse, bicho, também tem 2 eventos que foram marcantes nesse período, né? Que é a Feira Experimental de Música, o primeiro, né? Feira Experimental de Música de Fazenda Nova. Isso, exatamente. Como é que foi essa parada aí? Cara, isso foi um festival que foi criado por alguns DEAs da Universidade Federal, e fecharam um acordo com o Plínio Pacheco, lá da Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo tinha começado há poucos anos. Isso era que ano? Isso era 72, isso. A Paixão de Cristo tinha começado no meio dos anos 60, se eu não me engano, né? Então, eles fecharam esse acordo com o Plínio e levaram para lá essas bandas que estavam surgindo aqui, né? Era realmente um festival hippie, né? Pelas matérias nos jornais, pessoal, né? Com barraca, com mochila nas costas, tudo cabeludo, né? Todas aquilo que a gente ouve falar dos hippies era realmente o público do festival. Os shows aconteceram no Palácio de Pôncio Pilatos, né? No cenário que se utiliza. E muitos dos artistas que depois foram lançar discos estavam lá, né? Então, o Lula Cortes tocou, o Laílson tocou, embora bem diferente de como o disco que ele lançou, né? O Sátiva. Foi a primeira performance do Ave Sangria, que na época ainda se chamava Tamarineira Village, né? Ele só virou Ave Sangria em 74, já para gravar o disco, mas o nome da banda era Tamarineira Village. O Flaviola também tocou lá. No livro, inclusive, tem uma foto do Flaviola tocando um violão de 12 cordas, bem novinho, acho que ele devia ter uns 18 anos ali. Tocou também o Nuvem 33, que eu mencionei aqui, que era um grupo bem grande, do Tiago Araripe, que fazia umas músicas meio relacionadas a ficção científica, filme de terror, enfim, eram umas doideiras assim as letras. E foi um show que não foi aquele show que a gente pensa, um Woodstock. Claro que não, né? Pelos jornais deram 2.000 pessoas. Mas é uma grande quantidade para o tipo de música que rolou, entendeu? E eu acho que foi o primeiro grande evento assim que eu te falei. O pessoal começou a se conhecer. Acho que foi aí um dos primeiros que o pessoal percebeu que, opa, tem essa outra banda, tem esse outro cara que está fazendo música também que tem a ver com o que eu estou querendo fazer. E a gente tem outro que você cita também no livro, que é o primeiro parto de música livre do Nordeste. Esse foi no Teatro Santa Isabel. Isso, em 1973. E um ano depois só. Um ano depois. Na verdade, 6 meses depois. Praticamente reuniu a mesma galera, então, né? Praticamente. A feira de Fazenda Nova foi em novembro de 72 e o parto foi em junho de 73. Então, 7 meses depois. Já tinha outras pessoas, né, também. O Marconi Notaro, por exemplo, ele se apresentou
no Parto. Mas o Flaviola também já, o Ave Sangria, ainda como Tamarineira Village, também fez seu show. Já existia uma banda que também foi bem importante aqui para esse movimento, chamada Fetus, que era a banda que o Laílson formou depois que gravou o Sátiva, o LP Sátiva dele. E aí ele puxou o Paulo Rafael e puxou o Zé da Flauta, né? Foi basicamente a primeira banda desse pessoal de músicas próprias, né? Então eles tinham que eles chamavam de rock medieval. Eles pintavam o rosto de branco, tocavam uns instrumentos mais a ver com a época medieval, com uma craviola, uma flauta doce, enfim. Tocou também o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga participou do Parto, mas eu acho que o que mais chamou a atenção, e é uma apresentação que eu cito e detalho bastante no livro, que foi o Paulo Bruschi, que ele é um artista plástico, e que ele levou uma múmia para o palco do Santa Isabel, e uma múmia que começou a gritar de dor, urros de dor, e ninguém conseguia entender, via só a múmia se movimentando no palco. E foi como se fosse uma apresentação conceitual, né? Uma arte conceitual e tal. Eu acho que chamou muita atenção. Os jornais no outro dia falaram bastante. E também falaram bastante sobre uma música que o Flaviola apresentou, que cita um ato homossexual e que, para a época, foi, né, a censura caiu em cima, chamou o Flaviola para depor na Polícia Federal, enfim, teve todo um... Cara, por falar nisso, sim, a gente sabe, sem querer se rotular a galera, mas pô, é óbvio que a galera era muito louca nessa parada. Então, tinha muito problema com a censura ou eram casos isolados? Não, tinha. Na verdade, era aquela questão... Teve gente que foi torturada, né? Com certeza. E agora, o dia a dia, eles sofriam muito com isso. Só o fato de você ter que apresentar todas as letras de um espetáculo antes de tocar, isso já é uma violência enorme, não é verdade? Então, eles tinham que fazer isso. Eles tinham que... O Paulo Rafael me contava como ele era o mais novo do Ave Sangria quando ele entrou em 74. Ele ainda era de menor, se eu não me engano. Era ele que ia para a Polícia Federal com os cartazes dos shows para o pessoal carimbar de um a um, né, e assinar, porque ele era o mais novinho, era o mais ingênuo, então não tinha tanto aquela cara casca grossa como talvez os outros integrantes, entendeu? E teve alguns episódios assim que entraram até na história, né? O Lula Cortes e o Laílson, quando gravaram Sattva, eles tinham letras para algumas das músicas, mas preferiram não enfrentar, não ter que passar as letras para censura. Não, vão fazer um disco instrumental mesmo. E também tem a história mais famosa do Ave Sangria, que teve o disco recolhido por conta da faixa Seu Valdir, né? Que era uma faixa que supostamente também mencionava um caso homossexual, enfim, que não foi bem visto pela sociedade da época e o disco acabou sendo recolhido. Então, tinha muitas instâncias aí de censura direta. Esse disco do Ave Sangria tem aquela clássica ave na capa, assim, com os seios de fora, né? Isso, não lembro se tem... Eu acho que não... Acho que você está se referindo a uma outra foto. Porque depois teve refizeram e tal. Isso. Mas eu queria puxar esse detalhe porque, assim, o aspecto visual também era muito importante na parada, né? Tinha alguns artistas que integravam essa... Com certeza. Existe um nome fantasia que o Lula Cortes e a Kátia Mezel, na época a Kátia Mezel e o Lula eram casados, a Kátia hoje em dia é uma cineasta famosa, e ela já era formada em desenho, enfim, ela trabalhava com desenho industrial, com publicidade. O Lula também começou a trabalhar um pouquinho depois com isso, depois que conheceu a Kátia. Então eles tinham um nome fantasia chamado Abracadabra,
que era mais ou menos o nome da empresa que fazia o trabalho gráfico, né? Então, a família Mezel, a Kátia, é uma de 7, se eu não me engano, de 7 irmãos. Então, muitos deles também estavam envolvidos com fotografia. Então, eles tinham um laboratório de fotografia em casa. Então, eles experimentavam muito com fotografias. Tanto que, por exemplo, a capa do Sativa é uma criação da Kátia e do Lula, né, que ela criou essa questão das cores, né, que é um magenta e um azul, se eu não me engano. A fotografia é uma borboleta, tem um filtro de vidro que ela foi revelada depois de passar por esse filtro de vidro, então tinha muito disso, né? O disco do Marconi Notaro é uma capa dupla, muito bonita, que tem o rosto dele no centro e vários desenhos do Lula, né? O Pai Biru, ele traz fotos feito com filme infravermelho, que eles conseguiram. Era um filme do Exército que o Exército não tinha ido pegar e eles compraram numa loja. Enfim, eles se preocupavam bastante realmente com isso. Principalmente os discos que foram realmente gravados aqui, independentes, né? O Ave Sangria que você mencionou, o Lailson, que na época já desenhava, ele foi contratado pela banda para desenhar a capa, mas a Continental, que foi a gravadora, preferiu não pagar. E aí chamou alguém lá do próprio departamento para fazer uma imitação do que o Lailson tinha enviado, né? A gente tem essa galera que Zé Ramalho, Lula Cortes continuaram durante alguns anos, né, depois desse período de música psicodélica, mas o maior nome é o Ave Sangria, a gente pode dizer isso? Olha, acho que o Ave Sangria ficou muito realmente marcado, infelizmente por conta da censura, né? Mas acho que tem vários grandes nomes. Eu acho que tem nomes que saíram para ter uma carreira realmente nacional, né? No livro eu menciono o Alceu Valença, o Geraldo Azevedo, que gravaram o primeiro disco juntos na Copacabana, em 72. Então eu conto muito a história deles, conto um pouquinho mais sobre o Alceu. O Zé Ramalho, que começou a fazer música aqui, né? Gravou no disco do Marconi Notaro, depois teve o disco realmente dele e do Lula Cortes, que é o Pai Biru. E o Robertinho de Recife, que também começou com conjuntos de baile e depois se tornou conhecido nacionalmente. Então tem esse pessoal que fez realmente uma carreira mais nacional, né? Muitos dos que fizeram uns discos independentes aqui realmente só fizeram aqueles discos, né? O Lailson, muito embora ele continuou a vida toda ligado com música, ligado com blues, ele tinha uma banda de blues, né? Mas não chegou a gravar outros discos, era uma banda mais local. O Ave Sangria, infelizmente, teve que dar essa parada enorme, né? Até 2014, quando eles voltaram à ativa. O Lula Cortes foi um nome que realmente continuou ativo até também o falecimento dele, né? Muito embora mais local, né? Porque ele gravou um disco em 81 pela gravadora Ariola, que eu também conto muitos detalhes, mas resumidamente também foi um disco que foi recolhido, mas por um problema contratual com a Rosenblit. Mas mesmo assim depois ele continuou lançando discos de forma independente, gravou com o Jarbas Maris em São Paulo, gravou aqui com a banda Má Companhia 2 discos, né? E o Lula também estava envolvido em várias outras produções dos outros discos, né? Então talvez o Lula, não posso dizer que ele era o mais importante, mas talvez ele fosse o mais ativo porque estava ali, ele teve uma mãozinha em muita coisa do que foi lançado ali nesse período de tempo que eu estudei. Depois de toda essa tua pesquisa, Rogério, tu acha que essa galera, assim, tirando os grandes nomes que você acabou de citar, vamos nos concentrar nessa galera que gravou localmente aqui, essa galera realmente teria um alcance maior ou eles fizeram o máximo que deu para fazer ali naquela época, naquele contexto? Olha, a gente sempre fala de música, sei lá, música independente, música underground de um lado e música comercial de um outro, né? Eu não sei
o quão independente eles poderiam ser se eles tivessem gravado numa grande gravadora, carioca, por exemplo, né? Talvez a gente estivesse escutando um disco aí do Marconi Notaro, mas que não fosse a mesma coisa que ele gravou na Rosenblit de uma forma independente, né? Claro, todo mundo muda, todo mundo evolui de uma maneira. Então, o que a gente ouve hoje o Zé Ramalho ou o Alceu Valença fazendo não é exatamente a mesma coisa que eles gravaram no seu primeiro álbum. Então, todo mundo iria realmente procurar novos sons, novos caminhos. Então, eu acho que talvez alguns daqueles queriam viver mais de música e não puderam, e quanto a isso, realmente é uma pena, que eles não tiveram uma chance. E, por um outro lado, aqueles discos em si talvez não seriam tão cultuados hoje em dia se fossem gravados num grande esquema, com um grande orçamento, enfim. É aquela coisa, né? É o se, né? A gente só pode criar suposições, mas a verdade é que os discos que eles gravaram ali mesmo com falhas técnicas, com problemas da Rosenblit, são discos que hoje em dia são conhecidos no mundo inteiro, né? E colecionadores pagam milhares de dólares para ter um disco desse. Então, é exatamente nesse assunto que a gente vai entrar agora, porque no seu livro você fala também que esses discos foram redescobertos por gente de fora do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa. Isso. Tu sabe mais ou menos como é que está o cenário assim de... Quem é que está indo atrás desse tipo de música hoje? Mais gente, graças a Deus, né? Ainda bem. Eu acho que começou com a internet, né? Com aqueles programas de compartilhamento de áudio, né? E com o pessoal conseguindo extrair uma música de um LP para um MP3. Então, começou naquilo. Era mais fácil o som daqueles discos viajarem. Foi como eu consegui ouvir, claro. Depois começaram a ter alguns relançamentos lá fora. Acho que o primeiro deve ter sido do Paibiru, mas pirata, né? Não teve a autorização do Zé Ramalho, do Lula Cortes, da Rosenblit. Depois começaram a ter alguns outros relançamentos oficiais, né? Acho que 2010, 2011, o Paibiru novamente, o Sátiva, o Marconi Notaro, e aí começou, né? Hoje em dia, existem já alguns outros relançamentos, né? Não posso falar muito, mas já tem alguns outros relançamentos aí que provavelmente vão ser lançados que vão aparecer no mercado esse ano. É um pouco mais fácil hoje em dia a produção de vinil, principalmente, né? Um pouquinho mais fácil, talvez, do que no começo do século XXI. Existem mais pessoas indo atrás, mas mesmo assim existem discos que só teve aquela edição lá e nunca mais, né? Por exemplo, o disco Indra, de um cara chamado Ricardo Shoa, que gravou no estúdio Clave, que era o estúdio do Zé da Flauta aqui em 1981. Por enquanto, só tem realmente as 1.300 cópias, eu acho, que ele fabricou na época, que hoje em dia o pessoal dá milhares de dólares para conseguir um deles, né? Então, tem disco que ainda precisa de um relançamento, que ainda não teve relançamento não, mas tem gente indo atrás. Bom, então, quem achar aí um disco desse aí naquele quartinho lá da sua casa, do seu tio hippie, que esqueceu lá ou no sebo... Vale muito. Vale muito. Vale muito, vale muito. Rogério, meu irmão, queria agradecer a tua presença, cara. Agora, antes da gente se despedir, fala aí como é que vai ser o processo aí de lançamento do disco, como é que tá em pré-venda, onde a gente compra, como é que é? Certo. Ele passou por um financiamento coletivo pelo Catarse, né, uma plataforma de financiamento coletivo. O livro já está sendo impresso e eu tenho um site de pré-venda. Então, para quem quiser fazer a compra, é só entrar no valsadoscogumelos.com.br. O livro está em pré-venda lá. A previsão de começar os envios é para o mês de agosto, certo? E também eu tenho o meu Instagram, que é também Valsa dos Cogumelos. Lá eu coloco muitas fotos, muitos documentos. Então, quem se interessar também pode começar a seguir
o perfil do Instagram, e lá também eu vou dar sempre notícias, o livro está saindo, qual a loja que está vendendo, algumas lojas vão vender também a partir de agosto, mas aí eu divulgo um pouquinho mais na frente. Maravilha mesmo, estou muito ansioso para ler esse livro. Você aí, siga o Rogério no Instagram, siga também, se inscreva no canal do YouTube do Leia Já, curta, compartilhe, ative notificações e todas essas coisas aí que o jovem faz. Valeu, galera, até mais, um abraço.